povo lindo! Hoje veremos mais um exercício, tá bom? Da série que estamos fazendo aqui de revisões, né, dos assuntos que vimos até o momento. Então, hoje será o exercício 3, tá bom? Lembrando que nós estamos fazendo uma série de exercícios. Esse é o número 3, mas aí já teve o número 1 e 2 e depois tem mais um, tá? Esse é o terceiro de 4 vídeos, certo? Bem, qual é o objetivo, Vande, desse exercício? Obviamente, colocar em prática todos os conceitos que vimos até o momento, tá bom? Nós vimos muitos assuntos, eu consegui passar um número de conteúdo bem elevado, né? Mas aí a gente precisa exercitar, colocar em prática, a gente tem que se avaliar. Será que eu realmente aprendi com a explicação que eu vi nas aulas? Então, esse exercício, assim como os outros, tem esse objetivo: pôr em prática tudo que vimos no conceito, ok? Vamos lá, vamos começar? Lembrando, tá? Que a gente vai fazer o exercício da mesma forma, do mesmo modo que a gente vem fazendo. Como, Wanda? Eu coloco a questão, dou um tempo e vocês respondem aí no caderno e depois vê a resposta, ok? O que é que está sendo massa nesses exercícios? Que além da gente estar exercitando, pondo em prática os conteúdos que a gente já viu, a gente está tendo a oportunidade de ver outros, tá bom? Tem conteúdos que eu ainda não passei, que eu já estou explicando. Então, quando eu for fazer uma aula, preparar uma aula sobre esse determinado conteúdo, você já tem visto e já tem uma base sobre isso. Então, isso é maravilhoso, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar o nosso exercício. Vejam só, percebam que a minha tela ela ocupa muito espaço, então eu vou sair um pouquinho, tá bom? E no final do vídeo eu volto a aparecer, ok? Então vamos lá. Vejam só, primeira questão, percebam que tem um texto aí, né, em linguagem mista, e depois tem a pergunta aí sobre ele do outro lado, tá bom? Eu vou dar aí 10 segundos para vocês, vamos lá. Lembrando, se o tempo for pouco, dá pausa, responde e depois dá o play para o vídeo continuar, tá certo? Pronto? Vamos lá? Vou passando aqui. Nós vamos ter aí, né, um texto aí misto. O que é um texto misto? Que tem linguagem verbal e não verbal juntos, passando um entendimento, tá? Passando uma mensagem. Nós vamos ter aí no primeiro quadrinho, ó, vem um passarinho, uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um pássaro prático, um passarinho prático. Abaixo tem aqui, ó, ao aliar linguagem verbal e não verbal, o cartunista, eita danado, o cartunista constrói um interessante texto com elementos da intertextualidade. Já já nós vamos ver isso aí, tá? O que seria intertextualidade? Já já eu vou fazer essa explicação. É como eu falei, nós temos nesses exercícios a oportunidade de ver até conteúdos que não vimos ainda. Então, intertextualidade eu passei na sala de aula, né? No entanto, eu não fiz uma aula, um vídeo e postei ainda. Então, essa vai ser a oportunidade da gente pelo menos ter uma base sobre o que é intertextualidade, tá bom? Mas já já a gente fala sobre isso. Vamos lá, vamos continuar aqui a questão. Ele fala, sobre o texto, assinale a proposição correta. Ele quer que você verifique aí, nesses dizeres, né, do 1, 2, 3 e 4, e marque a alternativa, a letra, que corresponde às proposições corretas, tá bom? Qual dessas mensagens aqui que foram escritas, 1, 2, 3 ou 4, quais dessas ou qual dessa está correta, tá bom? Então vamos ver, será que vocês acertaram?
número 2, né? Lembrando que isso daqui está falando sobre o texto, tá? Então vamos analisar aí para a gente ver porque o 2 e o 3 está correta. Vamos lá. Número 1. A linguagem verbal é desnecessária para o entendimento do texto. Isso não é verdade, né? Nesse texto aí, a linguagem verbal, ou seja, a linguagem que está sendo, né, a mensagem que está sendo passada através de palavras, a linguagem verbal, ela é necessária sim para o entendimento, ela ajuda a compreensão do texto, né? Então esse número 1 é errado. Número 2, linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista. Perfeito, né? Ele fez esse texto aí em linguagem verbal e não verbal justamente por isso, porque os dois juntos, eles passam a mensagem que ele quer, né? Os dois juntos conseguem transmitir de modo completo a mensagem, ok? Bem, terceira aí. O cartunista estabelece uma relação de intertextualidade com o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Quem não sabe o que é intertextualidade, nessa daí ficou confuso. Mas está corretíssimo, é isso mesmo, a gente vai ver já já. Mas antes de tudo, o que seria intertextualidade? Intertextualidade é um texto que é produzido baseado em um texto já existente, tá bom? Então, esse poema aí, No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, já existia, tá? Já já a gente vai vê-lo. E o cartunista, né, ele produziu esse texto aí, Carlos, baseado no texto já existente. Quando isso acontece, nós temos aí uma relação de intertextualidade, ok? Então, número 3, corretíssimo. No número 4, o cartoon é uma crítica ao poema de Carlos Drummond de Andrade, já que o cartunista considera o poema pouco prático, de modo algum, né? De jeito algum. É tanto que ele fala aqui, ó, uma pedra no meio do caminho. E agora, se eu tivesse talento, faria um belo poema. Então aí ele não está criticando. Na verdade, esse texto, ele está apenas fazendo uma intertextualidade mesmo, um jogo de ideia, uma brincadeira. Só que ele não, nesse terceiro quadrinho mostra o quanto que ele valoriza, né? Mas antes ele diz aí, ó, se eu tivesse talento, ele está valorizando o escritor Carlos Drummond de Andrade e não o contrário, né? Depois ele fala, eu faria um belo poema. Então aí ele está, na verdade, elogiando o poema e não criticando esse texto, né? Então vejam só, se vocês estivessem com dúvida em relação a esse terceiro, aí esse número 3, percebam que não tem nenhuma alternativa com o 2 sozinho. Porque o número 4 tá na cara que tá errado, né? Tá até no texto. O texto mostra que tá errado. Então, quando chegar em questões dessa aqui, tá? Aonde vocês saibam um, mas o outro vocês tenham dúvida ou não conhecem o assunto, vamos imaginar que vocês nunca tivessem visto intertextualidade, não sabiam o que era isso. Mas vocês perceberam que o número 2 estava correto, né? O 2 aqui, o número 2, o que foi dito no número 2, você percebeu que estava certo. Então você ia procurar aqui nas alternativas quais as letras tinham o número 2. Então a gente percebe que a letra B e a letra D tem o número 2. Só que na letra B tem o 3 e na letra D de dado tem o número 4, né? Só que quando a gente analisa o número 4, a gente percebe que está errado. Então, qual é o que eu vou marcar? A letra B, tá? Isso é uma estratégia justamente para vocês conseguirem driblar esses pequenos problemas que vão aparecer, porque vão aparecer, tá certo? Esses problemas que podem aparecer nas avaliações que vocês vão fazer daqui por diante, tá bom? Isso é só uma dica. Mas não podemos ir para outra questão sem antes
entender o que é intertextualidade. Vande, pelo amor de Deus, que palavra enorme, que danado é isso, Vande? Vejam só. Inter é um prefixo que significa dentro, ok? Textualidade é texto, né? Vem de texto. Então, um texto dentro de outro texto. A gente pode resumir até dessa forma. Um texto dentro de outro texto, tá bom? Mas na verdade é o quê? É um texto produzido com fragmentos de um texto conhecido, um texto já existente, ou mesmo eu produzo o meu texto baseado em um texto já existente, tá bom? Então, intertextualidade, nós entendemos essa intertextualidade como a criação de um texto a partir de outro texto existente, tá bom? Bem, mas vamos entender melhor. Vejam só, esse é o poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, tá? Ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Não me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse texto eu gosto muito de levar para a sala de aula e a gente fazer uma análise dela, esse texto é maravilhoso, né? Só que eu não vou, tá? Não se preocupe, eu não vou fazer a análise desse texto aqui para a gente não perder muito tempo. Mas depois analisem direitinho esse texto, ele tem uma mensagem maravilhosa, tá bom? Lembrando que essa pedra aí vão ser o quê? Vão ser os nossos problemas, né? Vão ser algumas coisas que acontecem na nossa vida que parece ser uma pedra no meio do caminho, mas que para a gente chegar em nosso objetivo, sempre temos que passar por uma pedra no meio do caminho, e quando chegamos em nosso objetivo, a gente nunca pode esquecer, né? Que para chegarmos aonde chegamos, teve uma pedra no meio do caminho. Tiveram vários problemas as quais a gente conseguiu superar, né? Então, a gente tem que ficar muito orgulhoso de todas as nossas conquistas, tá bom? Bem, mas vamos seguir. Esse é o poema de Carlos Drummond de Andrade, tá? E esse é o texto de Carlos. Percebam que ele produz o texto dele, Carlos produz o texto dele baseado no poema. Como ele produziu baseado no poema já existente, nós chamamos isso aí de relação de intertextualidade. Mas isso não acontece só em poemas, não, em quadrinhos, não. Isso acontece muito no nosso cotidiano. Isso acontece muito nas publicidades, por exemplo, tá? Vejam só, nós temos a marca Puma, né? Aí alguém brincou aí, fez o Pumba. Percebam que isso daqui a gente pode chamar de relação de intertextualidade. Quem não conhece o Puma é um personagem, né? É uma personagem do desenho do Rei Leão, tá bom? Mas vamos ter outras também. A Mona Lisa, né, que é o quadro de Leonardo da Vinci, ela é uma das peças mais utilizadas para intertexto. Vejam aqui mesmo, vejam quantos intertextos, quantas produções baseadas nessa pintura, né? Muitas. Até a Mônica entrou nesse jogo aí, né? Vejam que tem até a propaganda aí da Bombril. Então, assim, o intertexto acontece muito no nosso cotidiano, a gente que não presta atenção, a gente que não observa. Vejam esse aí também, ó, de Maurício de Souza. Ele fez esse Chico Bento tirando palha do milho, né? Que é sobre tela, essa pintura aí. Só que ela tá baseada nesse outro quadro aqui, ó. Caipira Picando Fumo, de 1893, tá? De Almeida Júnior. Então, ele se baseou nesse quadro para fazer o de Chico Bento, do mesmo jeito que ele fez aqui o da Mônica, tá? Baseado no quadro da Mona Lisa. Então,
A gente vai encontrar intertexto o tempo todo. Quando você vai produzir um texto, até uma redação mesmo, que você coloca uma citação de um outro autor, ou dados, né, recolhidos de outras fontes, você está fazendo uma intertextualidade. Por quê? Porque você está colocando fragmentos que não lhe pertencem, tá bom? Então você está produzindo um texto e está colocando no seu texto partes, ou está se baseando em algo que já foi escrito, em algo que já foi produzido, tá bom? Bem, mas vamos seguir agora. Vamos lá. Segunda questão, tá bom? 10 segundinhos aí para vocês. Vamos lá. Pronto? Vamos lá? Vamos ver qual é a alternativa correta? Vamos lá. Letra D, né? Vejam só. Aqui ele nos dá, né, um fragmento aí de um texto e coloca aqui, ó, observando-se a variedade linguística de que se vale o falante do trecho acima, percebe-se o uso de... Primeira coisa, como é que eu vou identificar, além, né, do próprio contexto, porque quando a gente lê, a gente percebe que é a fala de um personagem, mas além disso, nós observamos pela pontuação. Percebam que ele está iniciando com um travessão, tá? Então, o travessão, essa é uma das funções dele, iniciar a fala de personagens, tá bom? Bem, lembrando que isso aqui é um trecho do texto de João Guimarães Rosa, tá? Meu tio, o Lauaretê. Eita, isso foi difícil, hein? Lauaretê. Pronto, agora foi, tá bom? Estas histórias, meu tio, o Lauaretê. Muito bem. Ele diz assim: quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse só? Ixi, cavalo tá manco. Aguardo, presta mais não. Vamos lá? Aí a questão é, observando-se a variedade linguística de que se vale o falante do trecho acima, percebe-se o uso de... Aí nós vamos aqui direto para a letra D, né? Que é o coloquialismos e linguagem formal. Coloquialismos é justamente o uso, né, da linguagem adequando essa linguagem ao contexto informal ao qual você está inserido, tá bom? Então, o coloquialismo e a linguagem formal, como mercê e tá apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra, como eu falei, né? Por causa da situação informal, o coloquialismo, obviamente, a linguagem informal, elas são empregadas e a gente percebe isso principalmente aqui com esse mercê e tá, né? Muito bem. Bem, perceba, vou de cima, mas e por que não são as outras? Então vamos lá, vamos entender. Letra A. Linguagem marcada por construções sintáticas complexas, inapropriadas para o contexto, responsável por truncar a comunicação e dificultar o entendimento. Veja só. Uma linguagem marcada por construções sintáticas complexas, a gente está falando de formalidade, seguir as regras gramaticais, que isso aqui não acontece. Na letra B, linguagem formal, utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto da linguagem, de modo algum, né? Sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. Não mesmo. A gente percebe que o falante aí, ele está no meio, né, informal, que pede a linguagem formal, tá? Gírias e interjeições. Percebam que não tem gírias, né? Não tem gírias. Vai ter aqui interjeições. Ixi, né? Mas gírias? Não. Como ixi e aguado. Prioritariamente utilizados entre jovens, sendo assim incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. Ixi e aguado,
São palavras usadas pelos jovens? De modo algum, né? De jeito nenhum. Né? Então, não se encaixa a essa letra C, né? Bem, então, letra D. Vamos para a terceira questão agora. Ao fazerem uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam... Vamos lá, 10 segundos. Pronto? E aí? Quando os falantes se utilizam da linguagem coloquial, eles utilizam o quê? Vamos lá, vamos ver? Letra C, né? Isso aqui estava muito fácil, né? Eles utilizam a linguagem formal, as gírias, o estrangeirismo, abreviações, TMB, QND, né? Você vai para onde? E palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Então, se eu estou utilizando a linguagem coloquial, então os falantes vão falar a linguagem informal, ok? Vamos para a quarta questão. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Vamos lá, eu vou dar aí 10 segundinhos para o texto e depois mais 10 segundinhos para a questão, tá bom? Vamos lá. Pronto? Vamos agora, desculpem aí os barulhos, tá? Infelizmente eu não tenho como diminuir isso. Tem como. Vamos lá. Vamos para a questão. 10 segundos. Pronto? Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos de descrição, narração e dissertação. Eu já falei sobre isso, né? Isso são tipologias textuais. Nós vamos ter aí pelo menos 9, 5 que nós reconhecemos, né, em seu uso em maior número e 3 que são essenciais, assim, a gente utiliza praticamente no cotidiano, tá? No entanto, aí ele fala aqui, no entanto, é difícil encontrar um trecho que seja só descritivo, apenas narrativo, somente dissertativo. Levando-se em conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de Oswald de Andrade. E aí? O trecho que vocês acabaram de ler, a qual tipologia ele pertence? Ou às quais, né? Porque como foi bem dito aqui, os textos normalmente não têm apenas uma tipologia. Ele vai ter uma tipologia predominante, que tem um número maior, tá? Se não for no texto todo, mas pelo menos em um fragmento, ele vai ter a predominância de uma tipologia, tá bom? Ou se você pegar um romance, por exemplo, o romance, ele é narrativo, só que em vários momentos nós vamos encontrar a descrição, tá bom? Então, dependendo do que se você for analisar o texto todo, o romance tal, qual é a tipologia dele? Mas você não pode dizer qual é a tipologia, você tem que dizer qual é a tipologia predominante, que tem em maior número, aí a gente vai dizer narrativo, tá bom? Deu para entender? Muito bem. Então, o que ele quer que você analise é esse fragmento aí, esse texto aí que foi postado de Oswald de Andrade, tá bom? Então, analisando esse texto que vocês acabaram de ler, ele é o quê? Narrativo, descritivo, dissertativo ou... não, só tem esses 3, né? Narrativo, descritivo ou dissertativo. Lembrando que aqui eles ainda mostraram como não é difícil termos um texto com um só, ele fez aí a junção dos dois. E não, tem tal
e tal, mas tal está sendo predominante. Então, era isso aí que eles queriam saber de vocês. Vamos lá? Lembrando, tipologia narrativa narra, conta uma história. Descritivo descreve e dissertativo dá a sua opinião, tá bom? Bem, então vamos lá, vamos ver a resposta. Letra A, né? Com certeza. Né? Com certeza é a letra A. A gente percebe que ele está narrando, ele está contando uma história, no entanto, ele está descrevendo algo, tá? E é por isso que eles colocaram aqui, com predominância do descritivo. Então, eu tenho a tipologia narrativa, porque tem alguém contando a história, porém a predominância, é descritivo, por quê? Porque ele está em maior quantidade ali, o seu sentido está sendo passado em maior número na descrição, tá bom? Bem, mas isso aqui foi fácil, né? Vamos para a próxima questão. 10 segundinhos. Pronto, meus amores? E aí, vamos lá? Vamos ver a resposta? Será que conseguiram acertar? Letra C, né? Com certeza. Percebam que na quinta questão ele pede, ó, sobre um texto do tipo descritivo. Percebam que ele não está falando um texto específico. Ele está dizendo sobre o texto descritivo, tá? Aí na letra C ele diz, sua principal característica é completar os elementos da narrativa com a caracterização de personagens e de ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre as personagens. É isso mesmo, tá? Então, ele auxilia na narrativa. Por quê, Wande? Porque quando eu estou contando algo para alguém, eu vou utilizar a tipologia descritiva justamente para descrever a pessoa, o ambiente, tá? O fato, para que aquela pessoa consiga realmente compreender toda a mensagem passada por mim, ok? Então, é a letra C, com certeza. Vamos para a sexta questão agora. Mas antes eu coloquei aqui uma notinha, que eu coloquei dessa forma, porque toda vez eu fico aqui explicando, né? Mas eu quero que vocês anotem isso aí, tá? Nos textos descritivos, a linguagem é utilizada para construir imagens que representam seres, objetos ou cenas. Descrever é empregar os sentidos para captar uma realidade circunscrita em um texto, tá bom? É justamente isso. Eu coloquei essa notinha aí para vocês acompanharem a leitura comigo, tá bom? E conseguirem compreender aí ainda melhor, ok, meus amores? Anotem isso, que é muito importante aí para depois vocês conseguirem lembrar, ok? Vamos para a sexta questão agora. 10 segundos. Prontinho? Vejam só. Na sexta questão, ele tá aí querendo que você, analise as frases seguintes, no caso, todas essas frases aí da letra A até a F, e identifique as que também são orações. Então, ele quer que você identifique em todas essas letras, todas essas alternativas, quais são orações, ok? Logicamente, se ele colocou aqui, as que também são orações, obviamente que não vai ter apenas uma alternativa. Ele quer que você identifique qual dessas daqui, quais dessas orações, dessas frases, são também orações. Quais dessas frases também são orações? Lembrando que eu expliquei, frase é todo enunciado que tem sentido. Então, se eu falo assim, Maria, boneca, joga, cadeira, bolo, mão. Percebam que tem várias palavras, uma ao lado da outra, que juntas não tem sentido nenhum. Não passa mensagem alguma. Então, isso não podemos chamar de frase. Frase, ela pode ser constituída de uma palavra ou mais de uma palavra,
só que ela tem que passar sentido, tem que passar uma mensagem. Por exemplo, quando eu falo silêncio, eu chego no hospital e alguém fala silêncio, ela está pedindo para eu ficar quieta, para não fazer barulho, porque tem pessoas que estão doentes, precisando de silêncio, podem estar com dor de cabeça, enfim. Então, a palavra silêncio a gente pode caracterizar como frase porque ela passa uma mensagem, tá? Não é simplesmente uma palavra. Assim como a palavra socorro. Alguém grita socorro, todo mundo já entende a mensagem dessa pessoa. Ela está dizendo me ajuda, estou precisando de ajuda, né? Então, a palavra socorro também é caracterizado como uma frase. Assim como nós vamos ter frases mais complexas, tá? Bem maiores e com como é que se diz? E com regras gramaticais todas aplicadas a ela, tá bom? Então, frases, elas são todos os enunciados que têm sentido, tá bom? Ela pode ser uma frase nominal, que é aquela frase que não contém verbo, e frase oracional, ou chamado também de frase verbal, que é aquela que contém verbo, ok? A frase que contém verbo, a frase oracional ou frase verbal, nós também chamamos de oração. E é isso que a sexta questão quer de você. Ele quer que você identifique a frase verbal, que, portanto, que por ser verbal, ela também é uma oração, ok? Então, vamos lá ver? E aí, será que vocês conseguiram acertar? Vamos lá. Então, nós vamos ter aí, ó, a letra C. Será que ele vem hoje? Ou será? E o será é um verbo. Se é uma frase com verbo, nós temos frase verbal, portanto, uma oração. Qual a outra letra agora? Que poderia dizer? E aí, será que acertaram? Letra D, eu quero. O quero, ó, querer, verbo querer, tá bom? Frase com verbo, então é uma oração. E a próxima, letra F, né? Nem pense nisso. Ó, pense, do verbo pensar, ok? Então, percebam que na letra A nós temos aí a frase nominal, não tem verbo. Parabéns por tudo, não tem verbo. Na letra B, que comportamento agressivo. Percebam que frase nominal também, porque também não tem verbo. Já a letra C é uma frase verbal, tem verbo, portanto, uma oração. Eu quero, também frase verbal, por ter verbo, então também uma oração. Na letra E, frase nominal, porque não tem verbo. E na letra F, frase verbal, pois tem verbo. Então, também classificamos, podemos chamá-la de oração, ok? Sim, Wande, beleza, mas o que é um verbo? Eita, vejam só. Verbo são todas as palavras, tá bom? Que na frase ele vai passar o sentido de ação, fenômeno da natureza, estado ou fato, estado do ser ou fato, ok? A palavra transmitiu ação, transmitiu estado do ser, fenômeno da natureza, transmitiu um fato. Então, nós temos aí um verbo, ok? Depois eu irei fazer para vocês aulas sobre classes gramaticais, né? Então, eu vou começar a fazer substantivo, artigo, tá bom? E a gente vai vendo um por um. São 10 classes gramaticais. Não tem como vocês continuarem a ter uma vida acadêmica de excelência sem saber identificar essas classes gramaticais, tá bom? Bem, vamos lá, vamos continuar. Sétima questão, então vamos para os 10 segundos. Vamos lá, meu povo lindo. Pronto? Ok? Vamos ver a resposta. Sétima questão, indique por quantas orações são formadas os seguintes períodos. Eu expliquei, né? Nós vamos ter as frases,
todo enunciado com sentido, oração, frase verbal, e período é o período constituído por orações. Então, ele vai ser constituído por uma oração ou por mais de uma oração. Quando ele tem apenas uma oração, ele é chamado de período simples ou oração absoluta. E quando ele é constituído por mais de uma oração, ele é chamado de período composto, tá bom? Muito bem. Mas, Wandi, como é que eu consigo identificar quantas orações o período tem? Muito simples. Basta encontrar os verbos, tá? Saindo de todos os conceitos, indo para o prático. Basta contar os verbos. Se tem 2 verbos, tem 2 orações. Se tem um verbo, tem uma oração. Se tem 3 verbos, tem 3 orações. Simples. Só devem ter cuidado com locução verbal. Então, quando eu tenho 2 verbos, um ao lado do outro, tá? Sem nenhuma vírgula no meio, né? Nenhuma pontuação, nenhuma palavra, e ele está passando uma ação apenas, nós vamos contar como um. Por quê? Porque ele é uma locução verbal. Não esqueçam disso, tá bom? Um verbo ao lado do outro, ou seja, 2 verbos ou mais juntos, que estejam passando apenas uma ação, ou fato, ou fenômeno da natureza, ou estado, nós vamos ter aí, né, uma locução verbal. Então, nós vamos contar como um. Então, se eu tiver apenas uma locução verbal, eu tenho apenas uma oração, tá bom? Então, vamos lá. Eita, danado aqui. Vejam só. Na 7ª questão, aí ele fala: indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Como eu falei anteriormente, conta o verbo, cara. É só contar o verbo, tá? Ou, né, a locução verbal, tá certo? Bem, então vamos aqui para a letra A. Quantas orações tem na letra A? Será que você acertou? 3 orações. Eita, Wanda, isso tudo? Isso mesmo. Nós temos aqui, ó, o verbo li, reli e entendi. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Percebam que, na verdade, nós temos um sujeito aí oculto, né? A frase seria, no caso, esse período seria, na verdade, assim: eu li e eu reli, mas mesmo assim eu não entendi. Só que, como eu já falei e falo o tempo todo para vocês, ocultar o sujeito é uma das ferramentas para deixar o nosso texto menos repetitivo, portanto menos cansativo, ok? Então, quando eu falo eu li e reli, fica subentendido, né? O meu sujeito aí é oculto, porém eu continuo com 2 ações. Depois vem a terceira, ó. Eu li, reli, mas mesmo assim não entendi. Então percebam que tem 3 verbos. Se tem 3 verbos, nós temos 3 orações. Vamos para a letra B agora. Uma oração. Nisso tudo só uma, Wandi? Pois é. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, fomos ver locução verbal, né? Nós temos aí uma locução verbal. 2 verbos que está aí tendo a função de um só, ok? Então, se tem uma locução verbal, nós temos, então, apenas uma oração. Letra C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. E aí, quantas? Nós vamos ter aqui, ó, o verbo pediu, o verbo ouviram. Se tem 2 verbos, nós temos 2 orações. Na letra D, Wandi, vamos ver? Nós só temos um verbo, ó, emprestou. Se tem apenas um verbo, nós temos apenas uma oração. Tá vendo como é simples? Aparecer uma questão dessa, cara, é muito fácil. Você não precisa nem analisar a oração toda, você só procura os verbos, tá? Aparecer uma questão dessa,
Observa os verbos. Quantos verbos tiver, é o número de oração. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Essa aqui eu coloquei porque é uma casquinha de banana. Quero ver aí se vocês conseguiram acertar. Quantas orações tem aí? E aí? Vamos ver? 3 orações. Oi? 3 orações. Ah, Wanda, mas realmente são 3. Não, são 4. Vamos ver os verbos. Desejo, do verbo desejar. Eu desejo, tu desejas, ele deseja e por aí vai. Concretize, do verbo concretizar. E seja, do verbo ser. Peraí, Wanda, mas tem os seus desejos. Pois é, nesse caso aqui, desejos é um substantivo, tá? Percebam, se eu tiro esses seus, que é um pronome possessivo, se eu tiro esses seus, vai ficar os desejos. E eu já disse a vocês, quando o artigo aparecer antes da palavra, a palavra da frente é um substantivo. Mesmo que ela não seja um substantivo, ela é substantivada, tá? Percebam que aqui, ó, os desejos, tá? Ele tá dando um nome a algo, diferente do começo da oração, que ele fala eu desejo. Aí no caso, ele está refletindo, né, um desejo dele, tá? No caso, o que é o verbo? Ele indica o quê? O verbo ele vai indicar ação, estado, fenômeno da natureza e fato. Não é verdade? Nesse caso ele está dizendo eu desejo, é um fato. Ele está desejando ao outro, tá bom? Alguma coisa. Já aqui, ó, os seus desejos, isso é um nome de algo, tá? De um sentimento, tá certo? Bem, então aí nós temos apenas os verbos desejo, concretize e seja. No caso, se tem 3 verbos, nós temos 3 orações. Vamos para a próxima questão. 8ª questão, 10 segundos. Calma que já está acabando, meu povo lindo. Mas tá bem bacaninha esse exercício, né? Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Pronto? Vamos lá. De acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique os períodos em simples ou compostos. Eu disse a vocês, agora há pouco, um período simples é um período composto por uma oração. E o período composto é composto por mais de uma oração. Percebam que as orações foram as mesmas da questão 7. Eu coloquei as mesmas, tá bom? Justamente para ficar uma análise mais interessante, né? E mais integrada com o outro. Então, vamos lá. Se eu tenho, vamos ver a primeira resposta, né? Vamos ver. Letra A, período composto. Se eu tenho li, reli e entendi 3 verbos, eu tenho 3 orações. A gente viu agora há pouco que na letra A a gente tem 3 orações. Se tenho mais de uma oração, eu tenho período composto. Letra B. Vimos agorinha mesmo que na letra B nós temos um período, né, composto por uma oração. Olha o verbo fomos ver aí, na verdade é a locução verbal, né? Então, se eu tenho apenas uma locução ou um verbo, se caracteriza aí em uma oração, porque aí vai ser uma ação. Então, nós temos um período simples, tá bom? Chamado também de oração absoluta. Na letra C, período composto, né? Nós temos aí pediu e ouviram, a gente viu na última questão, né?
Na sétima questão, nós temos 2 orações, então mais de uma período composto. A minha vizinha me emprestou esse livro. Período simples, só tem um verbo, só tem uma oração. E aqui, período composto, que acabamos de ver, né? Que tem desejo, concretize e seja, tá bom? Então, acho que deu para entender, né? Essa questão do período composto e simples, né? Período simples composto por uma oração. Período composto composto por mais de uma oração. Período simples, basta eu contar os verbos para identificar o período. Se ele tiver um verbo só, eu tenho período simples, porque eu vou ter apenas uma oração. Porque o período simples ele é composto por uma oração. Se eu tenho mais de um verbo, então eu vou ter mais de uma oração. Então ele será período composto, que é o período composto composto por mais de uma oração, ok? Bem, então vamos lá. Nona questão, 10 segundos. Lembrando que esse é o texto, eu vou dar 10 segundos, depois mais 10, tá bom? Pronto? Vamos para a questão agora. Mais 10 segundos. Ok? Prontinho? Muito bem. Agora vamos lá. Vamos ver qual é a alternativa correta. Ele fala aqui, ó. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto A Diva, que foi esse texto que vocês acabaram de ler, né? E ele coloca aqui alternativas falando sobre esse A Diva e obviamente que vocês terão que encontrar a alternativa que fale sobre o texto corretamente, tá bom? Bem, vamos ver a alternativa, será que conseguiram acertar? Lembrando, não esqueçam, coloquem nos comentários se gostaram do exercício ou não, tá? Eu tô aqui para receber críticas construtivas. Podem colocar lá como a gente pode melhorar ainda mais as nossas aulas, tá bom? Coloquem lá também quantas alternativas conseguiram acertar, tá certo? Se estão conseguindo compreender o que eu estou passando, né, de explicação. Coloquem tudo lá, tá bom? A gente precisa desse relacionamento para eu poder melhorar cada dia mais. Até porque eu tenho todo esse trabalho aqui que eu amo, tá? Eu amo. Mas eu tenho todo esse trabalho pra vocês, é tudo pra vocês. Então, se não tiver funcionando pra vocês, pra mim não vai valer de nada, tá bom? Porque eu já falei desde os primeiros vídeos. São vídeos caseiros, né? Vocês vão estar aí escutando o tempo todo moto passando, carro passando, porque infelizmente eu não tenho um lugar mais silencioso. Mas assim, tudo isso é pra vocês, tá bom? Então... eu quero realmente que vocês digam como a gente pode melhorar cada dia mais, tá certo? Muito bem, então vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Letra B, né? Surpreende o leitor pelo seu efeito poético. De novo, o texto A Diva, que vocês acabaram de ver, é um gênero textual, né? Mas que eu já falei, o que é gênero textual? São textos que circulam na nossa sociedade com determinada função, com características específicas, com uma estrutura específica, tá? Então, se eu for fazer uma receita culinária, eu tenho que fazer diferente de como eu devo escrever um currículo. Se eu for escrever um cartaz, ele vai ser diferente, né, de uma redação e por aí vai. Então, cada gênero textual ele vai ter sua função e suas características também, tá? Assim como sua estrutura. Bem,
Nesse texto aqui, ele quer saber o que é que surpreende, né? Ou o que é que tem de informação correta sobre esse texto. E, obviamente, que é surpreender o leitor pelo efeito poético. Percebam que tem uma certa melodia nesse texto, não é verdade? Bem, então vamos lá, vamos seguir. Eu coloquei até isso aqui, ó, tá? Eu já ia até esquecendo. A cena descrita no poema narrativo A Diva leva o leitor a imaginar a experiência teatral através do diálogo expresso no texto. Ao chegar ao final do poema, o leitor é surpreendido pela função poética que transforma a simples Maria José em uma diva pela sua atuação dramática espontânea. Tá bom? Isso aí é só uma explicação mais conceitual, né? Eu tentei aí colocar um pouco mais de formalidade, né, na explicação, tá bom? Bem, para ficar um pouquinho mais claro também. Então vamos lá, vamos seguir. 10ª questão. Sobre a coesão textual, estão corretas as seguintes proposições. Vocês vão ter que ler isso aqui, analisar. Eu coloquei até em cores diferentes, porque infelizmente para ficar em uma tela só, eu tive que diminuir ele um pouquinho, só que eles ficaram muito juntos. Então eu coloquei em cores diferentes para facilitar, né, para facilitar a leitura de cada um desses pontos aí, tá bom? Então vamos lá, 10 segundos. Pronto? Vamos lá? Percebam o que ele está dizendo, ó, sobre a coesão textual. A gente viu coesão e coerência. Só não fiz uma aula ainda e deixei aqui no YouTube. Mas na sala de aula nós vimos a questão de coerência e coesão. A coesão ele faz parte da estrutura do texto. Então, são as substituições de palavras, quando a gente oculta, né, o sujeito para poder não deixar o texto repetitivo. Quando a gente faz substituições por sinônimos, antônimos e muitos outros, né? Quando a gente faz substituições por pronomes, ou seja, faz parte da estrutura do texto. E a coerência faz parte do sentido. Por exemplo, a rua está molhada porque não choveu. Percebam que nessa frase a estrutura dela, a coesão dela está perfeita. Ó. Percebam que tem sujeito, verbo e complemento, tá? A rua está molhada porque não choveu. Então nós vamos ter aí na sua estrutura tudo bonitinho, certinho, não está faltando nada. Contudo, ela não tem sentido. Como é que não ter chovido é a explicação da rua estar molhada? Não tem sentido. Então, a coerência ela faz parte do sentido do texto. Então, eu vou produzir um texto, eu tenho que produzi-lo com coerência, ou seja, com sentido e com coesão, seguindo as estruturas formais, né? Dependendo do contexto aí, tá bom? E da situação comunicativa. Muito bem. Vamos para a alternativa aí. Essas são as alternativas, tá bom? 10 segundos. Pronto? Vamos ver? Qual será a resposta correta, hein? Será que você acertou? Letra C, né? Letra C. Percebam que o 1, o 3 e o 5 estão corretos. Vamos voltar aqui e vamos ver direitinho, tá? Então, ele fala aqui 1, 3 e 5, né? Vamos lá. 1. A coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, as palavras e frases que compõem um texto. Esses componentes devem estar conectados entre si em uma sequência linear
por meio de dependências de ordem gramatical. Perfeito, é isso mesmo, né? Percebam que ele está falando aqui da estrutura do texto, como eu resumi, né? Lembrando que eu falei sobre coesão de uma forma mais resumida e geral, tá? Aí ele fala, foi 1, 3 e 5, não foi? Foi a letra C, foi 1, 3 e 5. 3. Por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e as construções de sentidos do texto. De novo, por meio do uso adequado dos conectivos, dos conectivos de coesão, tá? Palavras e conectivos de ligação, e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentido dos textos. Sintaxe e sentido, tá bom? Perfeito também, né? Percebam que ele fala novamente na estrutura. E o 5. Eu nem percebi, ó, ficou todos em verde, não foi? Entre os mecanismos de coesão estão a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. Tudo isso aí eu falei de uma forma mais resumida, né? Bem, mas é tudo isso aqui. Ó. Entre os mecanismos de coesão estão... percebam que são muitos, tá? Mas esses daqui citaram alguns, ó. Estão a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão textual. Perfeito, né? Perfeito. Ok, Wander, mas por que o 2 e o 4, então? Porque estão errados. Então, vamos lá. 2. A coesão é imaterial e não está na superfície do texto. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Isso aí ele está falando de sentido do texto, então não é coesão, né? Está mais perto da coerência, né? Então ele está falando aí, na verdade, da coerência e não da coesão. No 4, a coesão obedece a 3 princípios. O princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e o princípio da relevância. Isso daí é coerência. A coerência ele é dividido em 3 princípios básicos. Vou fazer uma aula sobre coerência e coesão para a gente ver todas essas regras aí. A coerência ela é dividida em 3 princípios básicos, O princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e o princípio da relevância. Então, esse 4 aí não é coesão, é coerência. Então, ao invés de ele ter colocado aí a coesão, era para ter colocado a coerência obedece a 3 princípios, tá bom? Então, o 2 e o 4 estão errados porque estão falando, na verdade, da coerência. Bem, então, correto, letra C. Aí eu coloquei até aqui uma explicação para vocês anotarem aí, porque já que tem lá falando sobre coesão, eu achei bacana colocar aqui falando sobre a coerência para vocês absorverem melhor esse conteúdo aí, tá? Lembrando que eu vou fazer uma aula mais completa. As proposições 2 e 4 fazem referência à coerência textual, elemento indispensável para a construção do sentido de um texto. Não tem como eu fazer algo sem a coerência, ou seja, não vai ter sentido. É como eu falei a vocês. A rua está molhada porque não choveu. A estrutura está toda correta, porém o sentido não existe, né? Como é que a explicação da rua está molhada é não ter chovido? Então não tem sentido. Se não tem sentido, esse período aí não tem coerência, ok? Muito bem. Pessoas minhas, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Pronto, pessoal, espero que tenham gostado, tá? Como eu falei, esse é um exercício para a gente revisar alguns assuntos. Não deixem de ver os outros exercícios também, que vai ser muito importante para vocês, tá bom? Um abraço e até breve.